Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar a Sra. Ministra da Justiça e o Sr. Secretário de Estado. Queria colocar um primeiro conjunto de questões que têm a ver com as matérias que já aqui foram abordadas. E começava talvez pela questão da transposição da diretiva comunitária, que foi a última questão que a Sra. Ministra abordou, e começava talvez por essa para poder depois avançar para as restantes. Sobre a questão do registro, do dito registro, ou melhor, da transposição da diretiva, que, entre outras coisas, prevê também a criação de um registro de pessoas condenadas pela prática de crimes de abuso sexual e de pornografia infantil. E queria começar por dizer-lhe isto, Sra. Ministra. Há um primeiro motivo de preocupação com esta matéria, que não tem especificamente que ver com ela, tem que ver com outras matérias também sobre as quais já tratámos nesta legislatura, e que é a preocupação de ver um governo português transformado em tabelião das diretivas comunitárias, particularmente em matéria penal, Sra. Ministra. E devo dizer que já tivemos esta discussão a propósito dos crimes florestais, temos lá agora, e devo dizer, Sra. Ministra, que nos preocupa muito, particularmente numa matéria como é a matéria penal, que os governos dos Estados-membros, mas falamos pelo nosso, dos outros saberão os outros, mas que um governo português esteja transformado num tabelião que transpõe diretivas comunitárias numa matéria como esta, que é uma matéria de soberania por excelência dos Estados Nacionais. E a Sra. Ministra, se conhece o texto daquela diretiva, sabe que a diretiva vai ao ponto de definir molduras penais. E, portanto, os Estados-membros estarão transformados em tabeliões que transpõem para os ordenamentos jurídicos internos as decisões tomadas pela União Europeia. E em matérias como esta, em matéria de definição de crimes, de molduras penais, de resposta penal do Estado a situações que são situações em que estão em causa interesses públicos decisivos e que mexem com a soberania de cada Estado, vermos um governo português transformado num instrumento de realização de determinações alheias é, para nós, profundamente preocupante, Sra. Ministra. E, portanto, não tem a ver com esta matéria em específico, mas é um primeiro problema que esta questão coloca. E, em concreto, em relação a estes crimes, particularmente os crimes da pornografia infantil e do abuso sexual de menores, a diretiva fala de outros crimes, mas em particular estes, queria dizer-lhe o seguinte. Estes são crimes que causam grande repulsa aos cidadãos e que, portanto, comportam uma grande carga de censura social. E comportam também uma carga emocional muito significativa. E a pior coisa que pode haver é a cedência a impulsos populistas e demagógicos que aproveitam essa carga emocional e essa carga de censura social em relação a estes crimes. E, Sra. Ministra, preocupa-nos que aquela diretiva tenha sido aprovada, preocupa-nos que, aproveitando esse populismo e essa demagogia, se proponham medidas estigmatizantes dos condenados que se despreocupam por completo com a prevenção, que se despreocupam por completo com a necessidade de ressocialização dos indivíduos condenados e que, afinal de contas, optam por fazer uma vigilância localizada e dirigida a indivíduos condenados, despreocupando-se em relação àquilo que é a necessidade de atenção e de acompanhamento dos jovens em relação a um conjunto de outros fatores que podem dar origem à prática destes crimes. E, portanto, Sra. Ministra, devo dizer-lhe que estas medidas, em concreto, aliás, o texto daquela diretiva suscita-nos as maiores preocupações. Aguardaremos para ver qual é a transposição que o Governo pretende fazer, mas o texto daquela diretiva levanta-nos inúmeras preocupações. E quero, sobretudo, Sra. Ministra, focar aquilo que para nós é decisivo. E aquilo que para nós é decisivo é a prevenção. Não é um remédio depois do crime já está cometido. Ou seja, o centro deste problema deve ser a prevenção da prática de crimes de abuso sexual contra menores ou da pornografia infantil e não a estigmatização daqueles que já tenham praticado do crime. Porque a criação destes registros só é uma medida que, na prática, é executada depois de já ter havido um crime e depois de já ter havido uma condenação. Agora, aquilo que é preciso é prevenir a prática destes crimes. E, portanto, Sra. Ministra, gostava de saber se para além da transposição desta diretiva, se a Sra. Ministra tem alguma coisa mais para propor a propósito desta matéria,
nomeadamente se tem alguma coisa a propor, por exemplo, em matéria de reforço de competências e de meios das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Como a Sra. Ministra sabe, são estruturas que juntam escolas, Ministério Público, Segurança Social, Serviços de Saúde, IPSS, e estruturas e organizações com intervenção junto dos jovens. Gostava de saber se tem alguma medida a propor para resolver o estrangulamento brutal a que estas estruturas estão hoje sujeitas, também por força das limitações que vão sendo impostas às autarquias, que eram quem assegurava grande parte do seu funcionamento. Então gostava de saber se no campo da prevenção, nomeadamente com o reforço dos meios e das competências da CPCJ, a Sra. Ministra tem alguma coisa também para propor. Gostava também de saber, por exemplo, se tem alguma medida a propor em matéria de prevenção da utilização e divulgação de dados pessoais de crianças e jovens na internet. Porque essa, como a Sra. Ministra sabe, é também uma fonte inesgotável de problemas que têm a ver com a pornografia infantil, com redes de tráfico de crianças e jovens, com redes de prostituição, com a facilitação de condições para que crimes desta natureza possam ocorrer. Gostava, portanto, também de saber se já tem alguma coisa a propor também nessa matéria. E gostava também, já agora, Sra. Ministra, de deixar duas considerações muito rápidas, porque nós não partimos para isto do zero, nós não partimos para esta discussão do zero. E nós temos no artigo 179 do nosso Código Penal um conjunto de penas acessórias que são aplicadas aos cidadãos condenados pela prática de crimes de abuso sexual de menores. Gostava de saber qual é a avaliação que o Ministério da Justiça eventualmente já fez sobre esta matéria, porque julgo que este é um aspecto decisivo para encarar estas situações. E, portanto, gostava de saber que medidas é que o Governo já tomou para fazer uma avaliação daquilo que é a aplicação destas penas acessórias e da sua adequação ou não, e da sua suficiência ou não. Por outro lado, gostava também, Sra. Ministra, de saber qual é a avaliação que o Governo já fez, uma vez que a Sra. Ministra já teceu algumas considerações sobre a transposição desta diretiva. Gostava de saber qual é a avaliação que a Sra. Ministra já fez, ou o Governo já fez, sobre a compatibilização destas medidas que são propostas em relação ao registro criminal com aquilo que é o registro criminal no nosso país. Porque a Sra. Ministra bem sabe que aquela diretiva comunitária é incompatível com a filosofia de registro criminal que nós temos no nosso país, que é limitado no tempo, cuja duração e acesso é limitada e, portanto, é conflituante com aquilo que são as orientações programáticas daquela diretiva. Gostava de saber, Sra. Ministra, para terminar, a propósito desta matéria, qual é a avaliação que o Governo já fez. Porque o pior que nos podia acontecer, Sra. Ministra, era ficarmos enredados, afinal de contas, com anúncios mediáticos sobre estas questões, sem que nada disto tivesse sido já estudado e ponderado. Porque são matérias, de facto, demasiado sensíveis e que comportam, de facto, uma carga de censura social muito significativa e que não podem ser, portanto, comportam um nível muito significativo de melindre social no seu tratamento e julgo que era importante que politicamente fossem tratadas com as devidas cautelas. Segundo conjunto de questões, Sra. Ministra, sobre o mapa judiciário. Sra. Ministra, no início de maio, teve uma audição nesta comissão e disse que as reuniões com as autarquias estavam a correr bem. Já disse hoje que se encerrassem os tribunais que tinham sido apontados na sequência dessas reuniões com as autarquias, encerravam 61 e não 54. E eu gostava de perguntar à Sra. Ministra com que autarquias é que a Sra. Ministra reuniu. Porque, quer da parte dos responsáveis da Associação Nacional de Municípios, quer da parte de muitos autarcas que individualmente assumiram já posição sobre isto, o sentido não nos parece que fosse o de encerrar mais tribunais do que aqueles 47 que já estavam identificados na primeira versão do mapa. Mas, queria lhe perguntar concretamente, Sra. Ministra, se a Sra. Ministra reuniu neste período com algum dos autarcas que vão ver nos seus conselhos os tribunais encerrados para além daqueles que já estavam indicados no primeiro ensaio. É que sabe, Sra. Ministra, eu hoje de manhã estive na Golgã, numa manifestação promovida pela autarquia da Golgã e também com a participação do Presidente da Câmara da Chamusca, um conselho cujo tribunal está proposto a encerrar, o Conselho da Golgã, e aquilo que foi dito publicamente pelo Presidente da Câmara da Golgã é que tinha sido informado por um jornalista que o Tribunal da Golgã estava indicado para ser encerrado, que não tinha sido contactado pelo Ministério da Justiça no sentido de fazer essa discussão. E a Sra. Ministra sabe que os problemas que se colocam em relação à Golgã colocam-se em relação a muitos outros tribunais.
em termos de dimensão daquele Conselho, em termos da população que é servida por aquele tribunal, que não serve só o Conselho da Golgã, serve também o Conselho da Chamusca, em termos das condições socioeconómicas daquele Conselho, o encerramento do tribunal do Conselho da Golgã significa para aquele Conselho as dificuldades que significa para muitos outros conselhos que estão confrontados com a perspectiva de encerramento dos seus tribunais. E, portanto, Sra. Ministra, gostava de saber se foram ou não feitas reuniões com as autarquias cujos tribunais estão agora apontados para o encerramento e que acrescem àqueles que já estavam inicialmente indicados no primeiro ensaio do Ministério da Justiça. Segunda questão, Sra. Ministra, tem que ver com a especialização. Eu ainda gostava que um dia pudéssemos discutir seriamente esta tese de que a especialização é de facto o trunfo para todos os males da justiça. Gostava de fazer essa discussão, Sra. Ministra, sinceramente, porque nunca tive a oportunidade de a fazer convenientemente. Vou fazendo de vez em quando, com mais ou menos profundidade, consoante as condições em que ela é suscitada e com diferentes profissionais forenses. E a verdade é que, em muitas situações, a especialização parece até nem ser assim um aspecto tão relevante para a resolução dos problemas da justiça. Mas, admitindo que esta é uma discussão que obrigaria a termos uma audição, pelo menos de outras 3 horas, para podermos fazer convenientemente, eu queria fazer uso aqui de algumas expressões populares, Sra. Ministra, para lhe dizer o seguinte. Da parte do PCP, nós julgamos que é bem pior a especialização longe da porta do que a justiça genérica, de competência genérica à mão de semear. Porque ficar com tribunais especializados que obrigam a constrangimentos no acesso à justiça, a populações que hoje têm acesso à justiça de competência genérica, ali à mão de semear, no seu Conselho ou na sua sede de Conselho, para resolver os seus problemas, é um problema, Sra. Ministra. É um problema. E é um problema em muitas zonas do país, provavelmente têm condições de mobilidade dos cidadãos, de condições socioeconómicas dos cidadãos que o Governo desconhece ou desconsidera, mas é um problema e é um problema sério. E portanto, Sra. Ministra, eu queria colocar-lhe a questão numa perspectiva positiva, que é esta. O que é que impede, na legislação atual, de criar tribunais especializados junto das populações? O quê? Em que é que a Lei 399, que está hoje em vigor, a impede de criar tribunais especializados junto das populações? Porque é que é preciso encerrar tribunais e colocar juízes especializados de uma forma, com uma organização administrativa completamente distinta daquela que temos hoje, dando completamente a volta à orgânica judiciária? Em que é que hoje isso é impossível de fazer pela Lei 399? É que não é, Sra. Ministra. A Sra. Ministra tem na Lei 399 hoje todos os instrumentos que precisa para criar tribunais especializados. Não precisa de fazer isto. Não precisa de fazer isto que está a propor neste mapa judiciário. Agora, só com este mapa judiciário é que provavelmente a Sra. Ministra atingirá outros objetivos. Atinge os objetivos, por exemplo, da redução do número de juízes, de magistrados do Ministério Público e de funcionários judiciais que tem propostos. Atingirá provavelmente o objetivo de a redução de custos brutal, porque é esse o verdadeiro objetivo deste mapa judiciário. E sejamos claros, Sra. Ministra, os objetivos deste mapa judiciário não são a melhoria do funcionamento da justiça, a proximidade da justiça em relação aos cidadãos, a facilidade do acesso dos cidadãos à justiça. É o contrário, é reduzir custos. E é para reduzir custos que se encerram tribunais, particularmente no interior, onde eles faziam mais falta, e onde eles faziam mais falta com proximidade em relação às populações. É por isso que se reorganizam os mapas legais, os quadros legais em relação aos juízes, aos magistrados do Ministério Público e aos funcionários judiciais. É por isso que se propõe este mapa judiciário com o qual nós estamos confrontados. E em relação a esta questão dos recursos humanos, Sra. Ministra, gostava de colocar esta questão em concreto. Num contexto de aumento da litigância e do número de processos, a Sra. Ministra sabe, como eu sei, que os dados apontam para um aumento da litigância. Apontam para um aumento da litigância, Sra. Ministra. Só das duas uma. Ou excluindo os cidadãos que não têm dinheiro para pagar os custos judiciais e os custos com os processos em tribunal, ou impedindo o sistema judicial de funcionar como ele hoje funciona e remetendo para a arbitragem ou para outros meios aquilo que hoje é da responsabilidade do sistema judicial, só assim é que se consegue resolver este problema. Sra. Ministra, olhe para os números das falências e das insolvências em Portugal, das empresas e das famílias.
Olhe para o crescimento deste número de processos. Olhe para o crescimento do número de processos de trabalho. Olhe para a crescente litigiosidade em matéria de família, em função da desagregação social por circunstâncias económicas e sociais, por circunstâncias de despedimentos e outras que tais. E os dados são claros, Sra. Ministra. Nós não estamos num momento de retrocesso da litigância judicial. Pelo contrário, estamos num momento em que a litigância social vai aumentar. E com a litigância social aumenta a litigiosidade também nos tribunais. E a questão que lhe coloco, Sra. Ministra, é como é que pretende resolver os eternos problemas das pendências e da morosidade com menos juízes, menos magistrados do Ministério Público, menos funcionários judiciais em tribunais mais atulhados. Porque o encerramento dos tribunais e a criação de juízos significa a convergência de mais processos para tribunais que já hoje têm dificuldades em dar resposta àquilo com que estão confrontados e que serão confrontados com mais processos, tendo menos juízes, menos magistrados do Ministério Público e menos funcionários judiciais. E, portanto, gostava de saber, Sra. Ministra, como é que faz isto, como é que resolve esta quadratura do círculo de ultrapassar as pendências e a morosidade da Justiça com menos gente a trabalhar nos tribunais e com mais processos inevitavelmente a correr, porque será esse o caminho para que com que estamos confrontados. E a este respeito do mapa judiciário, eu gostava ainda, Sra. Ministra, de lhe fazer um pedido sincero. Faça chegar à Assembleia da República, de uma vez por todas, a discriminação dos números por área processual que foram utilizados para fazer este ensaio. Ó, Sr. Ministro da Justiça, isto não bate certo, não há nada que bata certo. Sr. Ministro, quer ver, olha, não bate certo os números do ensaio com os números do CIEG, que estão disponíveis no acesso à internet. Eu vou-lhe dar 4 exemplos, Sra. Ministra. 4 exemplos concretos, que têm a ver com tribunais do Alentejo. Primeiro, Tribunal de Arraiolos. A média de processos entrados de acordo com o CIEG, com o Sistema de Informação Estatística da Justiça, da GPJ, a média no Tribunal de Arraiolos entre 2008 e 2011 é de 434 processos. No ensaio são indicados 357. E o problema não está nas execuções de penas, Sra. Ministra. Não está nas execuções de penas, porque estes dados já foram recolhidos, tendo em conta essa referência. Tribunal de Portela. A média do CIEG aponta para 222 processos. No ensaio só são considerados 193. Outros 2 casos, e estes com um terceiro parâmetro para a Sra. Ministra considerar. Mértola. A média do CIEG aponta para 221 processos. Os números recolhidos juntos do Tribunal apontam para uma média de 265, mas no ensaio só são considerados 180 na média. Tribunal de Almodóvar. Média do CIEG, 255 processos. Os números dados pelo Tribunal apontam para 307. O ensaio fala só de 214. Sra. Ministra, de uma vez por todas, ou estes números são dados tribunal a tribunal, de acordo com a área processual, para nós podermos saber o que é que, afinal de contas, foi somado e o que não foi somado, ou então Sra. Ministra, as suspeitas de que este ensaio é construído com base numa duríssima tortura dos números, afinal são suspeitas que se confirmam. Aliás, Sra. Ministra, chama a sua atenção para a pérola que é a página 35 do ensaio, a propósito dos números dos recursos humanos. Criam-se linhas em relação aos totais dos juízes e dos magistrados do Ministério Público e dos funcionários judiciais para transformar a realidade numa coisa diferente. Repare bem, os substitutos de procuradores do Ministério Público, que estão em funções, que são pessoas que desempenham funções de magistrados do Ministério Público, correspondendo às necessidades dos tribunais, são riscadas dos números. Porquê? Para que a comparação entre aquilo que existe e aquilo que se propõe não seja tão desfavorável. Isto é sério, Sra. Ministra? Não é sério. Tal como não é sério as comparações que se fazem em relação aos juízes e em relação aos funcionários judiciais. E a tortura dos números, para que se justifiquem, ou melhor, para que as decisões políticas que são tomadas neste ensaio possam parecer mais aceitáveis, não é um procedimento aceitável, Sr. Ministro. Não é. E, portanto, eu peço isto encarecidamente. Antes de podermos ser confrontados com esta proposta de lei, faça chegar à Assembleia da República, em relação a cada um dos tribunais, os números exatos em relação a cada área processual, para que possamos saber com que base é que esta realidade foi construída. Para terminar, até porque já vou longo, uma referência à reforma das leis penais. Já temos a discussão parlamentar agendada para o dia 12 de julho, portanto já estamos a menos de um mês da discussão parlamentar destas matérias que eu espero que ainda assim possa haver o tempo necessário à discussão e à preparação destas matérias
até à discussão na generalidade. Espero que a discussão da especialidade também não tenha em vista a aprovação da lei, destas leis em votação final global até 31 de julho. Julgo que isso seria tentar meter o recio na rua da Betesga. E, portanto, espero que haja, de facto, o tempo suficiente para discutirmos estas questões aprofundadamente. Sr. Ministro, queria muito rapidamente dizer-lhe 3 coisas. Primeiro, a propósito do processo sumário e do alargamento da utilização do processo sumário a crimes de maior gravidade, queria perguntar à Sra. Ministra se o Governo já percebeu porque é que o processo sumário não é utilizado como devia nos crimes de menor gravidade. Antes de alargar o processo sumário, a utilização do processo sumário a crimes de maior gravidade, porque é que o Governo não tenta perceber porque é que ele não é hoje utilizado como devia? Porque é que, por exemplo, crimes de ofensas à integridade física, porque é que, por exemplo, crimes de difamação, de injúria, muitas vezes com a possibilidade de utilização do processo sumário, porque são crimes cuja prática em flagrante delito permite a utilização do processo sumário, porque é que hoje muitos desses crimes não são julgados utilizando o processo sumário? Sabe porquê é que lhe faço esta pergunta, Sra. Ministra? Porque se a Sra. Ministra for perguntar nos tribunais, aos magistrados do Ministério Público, aos magistrados judiciais, porque é que isto não acontece, encontrará a resposta que nós encontramos há uns anos atrás, quando fizemos estas perguntas. E sabe o que é que nos diz a Sra. Ministra? Porque o processo sumário, de facto, podia ser uma grande vantagem para os tribunais, para se poder, num prazo mais curto, julgar esse tipo de crimes, mas os prazos que estão definidos são tão curtos que por impossibilidade dos serviços do Ministério Público e, muitas vezes, dos tribunais, não se pode recorrer ao processo sumário e tem que se mandar para o processo comum. E, Sra. Ministra, se a Sra. Ministra fizesse este esforço, percebia que, se calhar, a resolução dos problemas que se colocam hoje com a morosidade da justiça penal não passava por alargar o processo sumário a crimes de maior gravidade, passava antes por permitir a sua plena utilização em relação aos crimes de menor gravidade, para que os crimes de menor gravidade pudessem todos eles recorrer à utilização do processo sumário e, se calhar aí, porque a Sra. Ministra sabe tão bem como eu que a criminalidade de menor gravidade é aquela que ocupa a maior parte do trabalho processual nos nossos tribunais, se calhar percebendo isso, percebia que a solução é mais fácil e podia ser mais eficaz se fosse outra. Deixo esta questão ainda assim à sua consideração. E, há uma outra questão a este propósito, Sra. Ministra, que ficará para outras núpcias, vou ter que concluir esta intervenção, e que tem que ver com o seguinte, Sra. Ministra, é que nem sempre julgar na hora é a opção mais acertada. E a Sra. Ministra sabe tão bem quanto eu que, em particular, em relação a crimes que provocam maior alarme social, que provocam maior censura social, nem sempre julgar na hora é a resposta mais acertada e alguma maturação e alguma preparação dos processos com as devidas cautelas nem sempre são más soluções. Obviamente que isto não significa que se deva permitir que os processos prescrevam e que quem pratica crimes possa, por essa via, pela via da morosidade da justiça, fugir a ela. Obviamente que não é isso. Agora, é preciso que estas questões sejam devidamente ponderadas. Em relação às declarações do arguido, Sra. Ministra, queria apenas dizer-lhe o seguinte. Uma acusação cuja comprovação ao sucesso depende das declarações que o arguido prestou em fase de inquérito é uma acusação muito frágil. A Sra. Ministra sabe também quanto eu que esta medida pode traduzir-se num verdadeiro flop. Porque se os arguidos passarem pura e simplesmente a remeter-se ao silêncio na fase de inquérito, isto resolverá muito pouco. E, portanto, nós não temos nenhuma objeção de fundo em relação à consideração destas matérias, mas fazer delas, de repente, a grande solução para os problemas das acusações que chegam à fase de julgamento e, afinal de contas, acabam por serem completamente furadas, porque não se pode recorrer às declarações prestadas em sede de inquérito, pode estar-se a criar uma ideia que depois não tem correspondência na realidade. E para terminar mesmo, Sra. Ministra, em relação à expulsão dos estrangeiros para resolver o problema da sobrelotação das cadeias. A Sra. Ministra fez estas declarações iniciais em resposta à pergunta escrita que lhe dirigi há uma semana atrás, presumo eu. Ó, Sra. Ministra, sabe qual é há um problema nesta matéria? Em relação a esta matéria, sinceramente, apreciámos no PCP, tivemos a fazer uma leitura cuidada da anteproposta de lei que a Sra. Ministra nos deixou e, de facto, essa consideração é a primeira, Sra. Ministra, porque não há ali preocupações de ressocialização que tenham tradução naquele articulado. Prever a antecipação da expulsão dos estrangeiros que cumprem penas de prisão em Portugal, nos termos em que aquela anteproposta o prevê, não tem nenhuma preocupação de ressocialização. Tem sim, de facto,
essa intenção de resolver o problema da sobrelotação das cadeias em algumas cadeias. Mas, Sr. Ministro, mas há uma outra questão que ainda é mais preocupante que esta discussão em concreto. É que nós temos o regime jurídico relativo à expulsão dos estrangeiros sujeito às épocas da moda. Temos uma versão primavera-verão que foi aprovada na Lei dos Estrangeiros, no artigo 151 da Lei dos Estrangeiros, e que vai durar durante alguns meses, e teremos depois a moda outono e inverno, quando tivermos a alteração ao Código de Execução de Penas aprovado. É que a Sra. Ministra certamente deu-se conta, naquela pergunta escrita que lhe dirigi, que a proposta de lei que a Sra. Ministra, de alteração ao Código de Execução de Penas, que a Sra. Ministra tem em discussão pública, já foi tornada inútil pela alteração que foi apresentada à Lei dos Estrangeiros. Foi por proposta do Governo também. Ou seja, o Governo já apresentou duas propostas diferentes, num espaço de curto de meses, sobre a mesma coisa. E o problema é que uma delas já vai entrar em vigor, porque infelizmente na Assembleia da República, apesar dos alertas do PCP, não houve da parte da maioria a capacidade de travar aquela alteração à Lei dos Estrangeiros e, portanto, temos uma alteração enviesada ao Código de Execução de Penas e ao Código Penal, porque a Sra. Ministra sabe que aquela alterações bulam também com o Código Penal, por via da Lei dos Estrangeiros. Portanto, vamos ter durante alguns meses aquela versão da Lei dos Estrangeiros em vigor e daqui por alguns meses teremos a versão do Código de Execução de Penas em vigor. E isto, Sra. Ministra, para além de uma profunda incoerência legislativa e para além de repercussões brutais que terá nas dificuldades com que os tribunais se vão confrontar para aplicar esta lei, aliás, esta alteração ao artigo 151 levanta dificuldades enormes, e coloquei essas perguntas aos deputados da maioria, infelizmente não obtive resposta, e vai ser, de certeza absoluta, Sra. Ministra, um fator de dificuldade de aplicação da lei nos tribunais. Esperemos que este processo tenha servido de emenda e que o Governo volte a fazer a mesma coisa. E, sobretudo, esperemos que a Assembleia da República, por via dos grupos parlamentares da maioria, não se sujeite a este triste papel que, infelizmente, acabou por cumprir em relação às alterações de lei dos estrangeiros.